Não podemos imaginar que a expansão do universo é a expansão de algo dentro de outra coisa. Um exemplo, se você enche um balão de aniversário dentro de um salão, ele está expandido dentro do salão. Mas o universo não é assim. Ao mesmo tempo que ele é o balão de aniversário, ele é o salão. Neste ponto, surgem algumas críticas ao modelo, como a constatação que parece que existem objetos que podem violar essa regra de velocidade média de expansão. Mas no caso em que os objetos estão sendo atraídos por forças gravitacionais mais intensas que a tendência de expansão do universo. A gravidade vence e os objetos não se afastam. Um exemplo disso é o nosso planeta. A Terra mantém a sua distância do Sol. Existe um nível de complexidade das observações e de potência dos instrumentos de observação para poder medir com maior precisão a velocidade de expansão do universo, inclusive a velocidade de expansão do universo a distâncias diferentes de nós, e fazer uma comparação com o censo de massas do universo. Foi descoberto no ano de 1998 que essa expansão não estava parando. Não estava ficando mais lenta por causa da gravidade mútua entre os objetos do universo, mas estava acelerando. Ou seja, quanto mais tempo passa, mais rápida é a expansão. Mais depressa os objetos se distanciam dos outros. Essa descoberta foi muito fundamental. Tão fundamental que deu lugar ao Prêmio Nobel de Física no ano de 2011. Tão fundamental que nos disse que existia algum fator para além da massa que contrariava inclusive o efeito dessa atração, de qualquer massa do universo sobre qualquer outra, e fazia que globalmente o que dominava não era essa atração mútua entre as massas, mas uma atração de origem desconhecida, que os cosmólogos chamam de energia escura, porque devemos chamá-la de algo, não porque saibamos do que consiste, para que se manifeste com a energia associada a uma pressão negativa e que faz com que a gravidade perca a relação com essa força, cuja origem é desconhecida e é uma das principais fontes de investigação na cosmologia atual. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia total do sistema sempre aumenta. Ou seja, desde o surgimento do universo, seja quando ou de que forma, a entropia sempre aumenta. E o que é entropia? É o conceito da termodinâmica que mede a desordem das partículas de um sistema físico. Um exemplo, quando um copo d'água cai no chão, existe uma desordem, as partículas da água, do copo, se despedaçam para tudo que é lado. Essa entropia é impossível de se reverter. Ela nunca vai acontecer de forma contrária. Você não vai ver a água retornando para o copo e os pedaços, as partículas do copo se unindo novamente, tornando isso um copo inteiro como ele era antes. Isso é entropia. A entropia sempre aumenta. Então, quando dizemos que a entropia aumenta ou que a entropia do universo está sempre aumentando, é uma simples afirmação do fato de que sistemas desordenados existem. E existem mais maneiras de se ter sistemas desordenados do que do sistema ordenado. Então as coisas tendem a ir mais para um sistema desordenado. Essa é a única lei física que não obedece àquela simetria por inversão temporal. O tempo não pode ser invertido sem que as coisas mudem completamente. Em termos de como o universo mudou ao longo de sua existência, se a entropia do universo, se a quantidade de desordem está sempre aumentando, isso significa que se você voltar no tempo, o universo estava em um estado mais ordenado. Então a era do Big Bang, o princípio do universo, estaria em um estado mais ordenado do que está hoje. O grau de desordem do universo, ele aumentou ao que era no Big Bang. Se tinha toda a energia concentrada no espaço muito pequeno, ou mesmo quando você começou a formar as partículas, o sistema era muito menor. Quando ele se expande, a entropia aumenta, e se ela se expande rapidamente, a entropia vai aumentando cada vez mais. Independente de qual tenha sido a origem do universo, a segunda lei da termodinâmica carrega em si a inevitável implicação de que o universo teve uma origem mais ordenada, o que para alguns sugere a ideia de um organizador. Com isso em mente, qual é a probabilidade que o universo tenha surgido por acaso?
Essa probabilidade foi avaliada pelo físico matemático Roger Penrose, da Universidade de Oxford, e constatou que se trata de um número muito menor do que qualquer compreensão de probabilidade estimável, e pontuou: qual o volume original do espaço que o Criador teve que planejar a fim de promover o universo compatível com a segunda lei da termodinâmica e com o que observamos atualmente? O plano do Criador deve ter sido de uma precisão correspondente a 1 parte em menos 10 elevado a 123. Para tentar dar uma ideia da dimensão, eu digo tentar porque é um valor inimaginável, que foge à nossa compreensão, mas eu vou tentar passar a ideia da grandeza do Criador. A massa, o tamanho do ponto que deu início ao Big Bang na criação do universo, esse ponto inicial é 1 parte em menos 10 elevado a 123. O que esse número representa? Vamos entender. Na notação científica, 10 elevado a 2 é igual a 100. Então o valor seria um zero com ponto decimal, seguido de 99 zeros e o número 1. 0,009 já é considerado uma probabilidade zero. Vamos a um outro valor. Na notação científica, 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então o valor seria um zero com ponto decimal, seguido de 999 zeros e o número 1. Então vamos a um outro valor. Na notação científica, 10 elevado a 6 é igual a 1 milhão. Então o valor seria um zero com ponto decimal, seguido de 999.999 zeros e o número 1. Percebe a grandeza dos números? Mas estamos falando de um valor de 10 elevado a 123. Não sabemos nem expressar o valor desses números em zeros. Para dar uma ideia da dimensão desse valor, vejam a tabela a seguir. Vejam que 10 elevado a 54, na notação científica, corresponde a um septendencilhão de zeros. Repetindo, um septendencilhão de zeros. E não chegamos nem à metade do valor correspondente à probabilidade de zeros do valor da massa que corresponde ao ponto inicial do Big Bang. Aprofundando ainda mais nesse valor, o matemático grego Arquimedes estimava que seriam necessários, na notação científica, 10 elevado a 63 grãos de areia para preencher todo o universo. E mesmo assim ainda não chegamos no valor de 10 elevado a 123. Vejam um outro valor. Aqui na notação científica, 10 elevado a 100 corresponde a 10 duotrigintilhões de zeros. Então o valor seria um zero com ponto decimal seguido de este valor que vocês estão vendo aí na tela. 10 duotrigintilhões de zeros. Depois o número 1. E ainda ficariam faltando quase 1 centilhão. Na notação científica é 10 elevado a 24 de zeros para o valor correto da probabilidade do tamanho da massa do ponto inicial da criação do Big Bang. 10 elevado a 123. Esse é o valor da quantidade de zeros necessários depois do ponto decimal. Não faça a confusão de imaginar que a quantidade de zeros são os 123 zeros da imagem. A quantidade de zeros é o valor que esse número representa. 0,10 duotrigintilhões de zeros mais 1 centilhão de zeros seguido do número 1. Se tentarmos escrever esse número associando um zero a cada átomo conhecido do universo, que seriam 10 elevado a 79 na notação científica, os átomos acabariam muito antes que os zeros. O ajuste do Criador foi tão perfeito que, com esse número inestimável de zeros, se apagássemos apenas 4 zeros, o nosso universo não seria o mesmo. A expansão do universo teria uma velocidade diferente, impedindo a concentração de gases nas nebulosas, que são os berços das estrelas. Estrelas essas que cedem massa para a criação dos planetas do seu sistema. Não haveria a aglutinação de átomos que constitui a matéria. Nós não existiríamos.
Essa é a grandeza da perfeição do Criador. O ajuste fino não somente na criação do universo, mas na existência do seu todo. Em um vídeo futuro, falando sobre a confirmação da existência do bóson de Higgs, vocês compreenderão melhor o ajuste fino na criação de Deus. Não existe espaço para mais nem menos nos valores das criações. O gatilho para o existir e a destruição é muito fino.